A existência de diferentes tipos de união é fundamental para a produção de equipamentos complexos, de formatos e tamanhos variados. Por exemplo, para fixar um armário na parede, utiliza-se uma união mecânica, com buchas e parafusos. Na hora de colar uma folha num quadro, por outro lado, é possível também utilizar uma união mecânica usando um alfinete, mas eu posso também fazer uma colagem. Em dispositivos eletrônicos são utilizadas técnicas específicas de brazagem, desenhadas especificamente para unir os componentes rigidamente, mas sem danificá-los. Cada tipo de união tem sua aplicação. E como digo, em engenharia não há pior nem melhor. Tudo depende do que eu quero fazer, assim como também depende do quanto eu quero gastar. Mas e a soldagem? Quando que ela vale a pena? Dentre as diversas particularidades da soldagem, eu selecionei aqui 5 vantagens e 5 limitações. Então vamos conferir? Mais uma coisa. Sempre que eu falar algo que talvez eu tenha outro vídeo com informações complementares, eu vou colocar o card indicando esse vídeo correlato, mesmo que eu não cite especificamente. Tentarei colocar também os links na descrição. Então os pontos que eu já tenho algum vídeo produzido e que talvez você queira se aprofundar mais, se aparecer o card, é só clicar e assistir. Então olá pessoal, sou Leonardo, professor e engenheiro de materiais, e este é o From Metal Till Now. A primeira vantagem dos processos de soldagem é a produção de juntas íntegras, com propriedades mecânicas próximas às das peças base. A soldagem, por sua definição, forma uma união cujas naturezas das ligações químicas formadas são as mais similares possíveis às das peças base. Sendo assim, ao se soldar, é produzindo um componente com estrutura íntegra, que pode ter na região de solda propriedades até superiores às originais, tanto pela geometria do cordão, quanto pela utilização de um metal de adição específico. A segunda vantagem, por sua vez, é que os processos de soldagem contêm operações tanto manuais, mas também automáticas. Muitos dos processos de soldagem são altamente automatizáveis, o que permite alcançar uma produtividade extremamente alta. Além disso, muito da automação feita em linhas de produção envolve diretamente os processos de soldagem, e muitos robôs produzidos são destinados especificamente a esse fim. Mas a vantagem está também em haver processos manuais de soldagem. Caso necessário, fora da linha de produção ou até em campo mesmo, é possível fazer um reparo emergencial ou montar componentes em diferentes posições, atendendo diferentes requisitos. E o importante é que, em todos esses casos, a primeira vantagem da soldagem continua prevalecendo, pois se feita de forma adequada, seguindo uma especificação de procedimento, qualquer soldagem, automática ou manual, resultará numa união com integridade estrutural. E aqui vamos para a terceira vantagem, que existem processos de soldagem altamente portáteis. Na indústria, normalmente vemos equipamentos de soldagem grandes, pesados, feitos para alta produtividade, que operam com correntes altíssimas. Porém, há equipamentos de soldagem pequenos, mas pequenos mesmo, que podem ser utilizados a tiracolo. A autonomia que um equipamento desses permite é enorme, pois da pequena manutenção doméstica até uma prestação de serviço em campo, poder levar consigo o seu equipamento e ainda produzir uma união de qualidade é um grande diferencial desse processo. E agora a quarta vantagem é que nos processos de soldagem eu consigo formar juntas com estanqueidade que não perdem aperto. A soldagem bem feita possibilita a união de componentes de modo que não haja vazamento nenhum. E não estou falando de um vazamento de torneira de casa. Há componentes que não podem vazar de jeito nenhum, como tubulações de gasoduto, vasos de pressão ou containers de combustível. A garantia da estanqueidade é uma grande vantagem dos processos de soldagem, assim como o aperto permanente. Com o tempo, devido a vibrações, a cargas diversas, as mudanças de temperatura, fora algumas questões intrínsecas dos materiais, as juntas parafusadas perdem aperto e precisam de manutenção para garantir o torque necessário para unir e manter estabilidade entre peças. Na soldagem não precisa ser feito esse tipo de manutenção. Então ela é muito importante em casos onde o acesso a esses componentes específicos é bastante restrito. Então, por fim, a quinta e última vantagem dos processos de soldagem é um custo razoável. Ao contrário do que podemos pensar, existem equipamentos de soldagem bastante acessíveis. Olha essa máquina inversora da Wonder para soldagem eletrodo revestido TIG. Hoje, abril de 2022, ela está custando por volta de R$600. Para quem tem um conhecimento do processo, que fez um curso profissionalizante ou um curso técnico, essa máquina pode ser o início de um trabalho autônomo de prestação de serviço de serralheria, por exemplo. Mesmo para empresas grandes, os custos de soldagem podem ser relativamente baratos. É lógico, algumas análises precisam ser feitas para o levantamento de custo final, ainda mais em grandes operações. Mas em muitos casos, o custo-benefício da soldagem é bem positivo. Pois bem, chegamos até aqui no vídeo. Eu não sei se vocês perceberam,
falei até mais que 5 vantagens da soldagem, e existem muitas outras. Porém, nós sabemos que nem tudo são flores. Se fosse assim, tudo seria soldado. Mas a gente sabe que existem outras patentes em processos de união por aí. Então agora eu vou elencar 5 das que eu considero as principais limitações dos processos de soldagem. A limitação número 1. O componente soldado não pode ser desmontado. Beleza, formamos uma junta íntegra. Mas e agora? Se eu tiver um problema com alguma peça ou se a montagem não tiver sido feita da melhor forma possível, o que fazer? Pois é, este é um problema real dos processos de soldagem e que acontece frequentemente e que todo profissional da área vai ter que passar em algum momento. Dependendo da peça, de seu preço, tamanho, estrutura, até pode ser feita uma goivagem ou um corte com esmerilhadeira para separar os componentes, mas isso dá muito trabalho e vai gerar uma interface bastante irregular, dificultando o processo de soldagem subsequente. Em muitos casos, nem vale a pena tentar arrumar, e o componente inteiro é descartado. Segunda limitação. A soldagem pode causar distorções e tensões residuais. Vamos lá. Quando você aquece um material, ele dilata. O material fundido, então, tirando algumas exceções, ocupa um volume maior do que a mesma porção do mesmo material, só que no estado sólido. Então, olha o que normalmente acontece na soldagem. É adicionado um material fundido entre peças, cuja interface, por conta do processo, também está fundida. Esses materiais então se misturam e é preenchido o espaço vazio anterior com o material, tornando aqueles componentes separados em uma peça única. Essa região que era vazia, agora tem material extra que foi adicionado no processo. Porém, quando essa região se solidifica, os átomos que antes estavam distantes entre si, agora querem se aproximar. Então o volume de material que ocupou o vazio no estado líquido, no estado sólido, esse volume tende a diminuir. Então a tendência de ocorrer a contração nessa região. Quando isso acontece, e como agora temos uma entidade única, será feita uma força que empena toda a chapa. Quando isso não ocorre, ou porque a chapa é muito grossa, ou porque o material é muito resistente e não permite essa deformação de acontecer, essa região tende a ficar cheia de tensões residuais. Nesse caso, os átomos não estão posicionados da forma mais confortável possível, e dependendo da energia aplicada nesses pontos de tensão, a ligação pode se romper de forma catastrófica. Dependendo da responsabilidade da peça, isso pode até não chegar a ser um grande problema não, mas todo soldador deve conhecer essa consequência da soldagem. E saber também que existem técnicas para evitar e até resolver essas questões de distorções e tensões geradas na soldagem. Então se inscreva, curta e compartilhe esse vídeo e um dia, quem sabe, eu falo dessas técnicas específicas. Mas agora continuando, a limitação número 3 é que a estrutura formada resultante de um processo de soldagem ela é monolítica. A questão é a seguinte: peças que originalmente eram entidades separadas após a soldagem se tornam um componente só. Isso é uma vantagem em muitos casos. Mas imagine que na soldagem foi gerada uma trinca interna e que não foi feito nenhum ensaio de ultrassom, então essa trinca não foi identificada. Ou que uma das peças unidas veio de um lote errado, com composição diferente da especificada pelo projeto. Ou que o material tem uma geometria concentradora de tensões em um ponto específico. Ou que seja aplicado um esforço cíclico excessivo no componente como um todo. Enfim, o ponto aqui é que nós temos que imaginar que ocorra qualquer problema potencialmente grave em uma região específica desse componente soldado. Em uma estrutura rebitada, colada ou feita por outros tipos de processos de união, se você tem algum desses problemas, ele pode causar um dano a alguma região específica, uma placa específica de um componente, mas ele não vai causar um problema generalizado. Na soldagem, esse eventual problema de uma região específica pode se propagar ao longo do componente inteiro. Então notem, um componente soldado ele é sujeito a uma falha catastrófica total. A quarta limitação é que o processo de soldagem ele pode afetar a microestrutura e a propriedade das partes soldadas. Vamos lá. Suponha que eu desenvolvi um aço especial, uma liga RBL que tem alta resistência mecânica com baixa quantidade de elementos de liga. Essas ligas têm essa característica por conta do tamanho de grão reduzido que elas possuem, e isso é atingido por condições específicas de tratamentos termomecânicos feitos numa laminação controlada. Aí a pessoa chega, compra esse aço mais resistente, que é bem mais caro, e na hora de fazer um acoplamento, faz uma soldagem convencional, sem pensar nos efeitos disso nas propriedades daquele material adquirido. Muitas vezes, as pessoas conhecem dos processos de soldagem, mas não da metalurgia. Acha que por ser aço é só soldar do jeito convencional mesmo, sem nenhum tratamento específico, e o resultado será igual, mas não é assim que funciona. Sem pensar em material de adição,
A soldagem convencional gera um aquecimento na interface, suficiente para fundir o material de base. Sendo assim, nessa região, os grãos tenderão a ser maiores, em consequência da temperatura alcançada e de um posterior resfriamento lento. Portanto, na região soldada desse aço ARBL adquirido, as propriedades do material que foram alcançadas através de um controle rígido de temperatura e deformação serão perdidas, e este será um potencial ponto de falha da estrutura. Há outros exemplos disso. Há situações onde o aço foi feito de forma a ter um constituinte específico, ou ele tem um elemento de liga que, sem o devido cuidado, pode gerar constituintes indesejáveis, frágeis. Então assim, soldar aço baixo carbono é realmente fácil e simples, mas tudo que for além disso requer pesquisa e análise. Nós temos que ter cuidado, porque todas as medidas precisam ser tomadas de modo a minimizar qualquer mudança estrutural e, consequentemente, qualquer mudança de propriedade que pode ser gerada em decorrência dos processos de soldagem. E por fim, chegamos à quinta e última limitação escolhida para os processos de soldagem. É que a soldagem pode exigir considerável habilidade do soldador. Apesar de acessível, realizar a soldagem muitas vezes não é trivial, não. Tem muita gente que aprende na prática, na tentativa e erro mesmo. Mas o interessante seria fazer um curso com boa carga horária prática. Fora isso, muito estudo é necessário para entender tanto da metalurgia da soldagem, que nós vimos que é importante, quanto das parametrizações corretas dos processos. Alguns serviços de serralheria podem até não requerer muita responsabilidade. Uma solda mal feita numa grade de janela, por exemplo, ainda resultará numa grade de janela. Feia, mas funcional. Porém, uma solda mal feita numa ponte rolante ou numa estrutura de um prédio ou navio pode gerar uma falha potencialmente letal. Então a habilidade e treinamento do profissional é fundamental, principalmente em soldagem de alta responsabilidade. Existem cursos de soldagem muito bons e ainda assim, quando a solda requer responsabilidade mesmo, muitas vezes é necessário fazer a qualificação do soldador para aquele procedimento específico. E ainda assim, mesmo o soldador qualificado é sujeito a falhas. Então as peças de responsabilidade têm que ter suas soldas submetidas a ensaios não destrutivos, evitando surpresas futuras. O serviço de soldagem é muito importante e tem que ser levado a sério. Então, no geral, todos que um dia ingressarão formalmente em alguma área técnica têm que ter esse cuidado e carinho com as disciplinas, não só pelo entendimento teórico, mas especialmente pela sua segurança e dos outros ao seu redor. Curtiu? Lembre que existem outras vantagens e também outras limitações nos processos de soldagem. Então complementem o vídeo aqui nos comentários. Deixe ainda suas sugestões e eventuais correções. Então é isso, pessoal. Um grande abraço.